capítulo de número 24. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 24, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 1 a seguir. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A hora que você for encontrando, vai se colocando em pé. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras e fazer uma oração. Lucas capítulo 24, versículo 1 a seguir, nós vamos ler até o versículo de número 11. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditaram nelas. Versículo 12. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. Amém. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta noite para te adorar, para te glorificar. Tu és o Senhor, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqui viemos para entronizar o Senhor no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, e pedir, Senhor, que Tu venhas falar conosco, falar com cada um de nós, que cada um nesta noite saia deste lugar, aleluia, renovado, fortalecido, tocado pela Tua presença, Senhor, abençoado pela Tua glória, aleluia, que está aqui nesse lugar. Nenhuma só pessoa saia do mesmo jeito que entrou, mas haja um mover do Teu Espírito Santo em cada coração, porque o Senhor fala aquilo que o homem não sabe falar, aquilo que nós não alcançamos, é o Senhor que alcança, e é o Senhor quem fala conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nessa noite eu quero pregar uma mensagem ao tema: em vez de morte, vida.
Em vez de morte, vida. Falar da cruz de Cristo é falar de um dia muito terrível, de um dia muito humilhante. É falar de um dia de maldição. Porque maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Quando Jesus clama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi naquele exato momento que o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo. E então Deus vira o rosto e Cristo se sente abandonado naquela cruz. Porque o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Falar da cruz é falar do ponto final da vida de um homem que abria os olhos dos cegos, que curava os surdos, que aliviava a dor dos que sofriam e que falava com uma inteligência tamanha que impressionava até os mais estudiosos da época. Falar do Calvário, da cruz, é falar do abandono, porque não sobra seus discípulos aos pés. Só um. Não sobra a multidão que clamava por ele. Na cruz ele está solitário, pendurado entre duas cruzes que ali estão bandidos, ladrões condenados. E o nosso Cristo crucificado, o nosso Cristo com a coroa de espinhos, sangrando, sem vida, sem forças para pulsar, apenas um coração enfraquecido batendo, suspira, dá o seu último suspiro na cruz e morre. A terra treme, o céu escurece, e os soldados que estão ali aos pés da cruz, alguém grita: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O arrancam da cruz, não tem onde sepultá-lo. E então um homem, José de Arimateia, vem, pede o seu corpo para sepultá-lo. O sepulcro era uma caverna cravada na rocha, fechado e lacrado com pedra, pesando 800 quilos, 1 tonelada. Colocam o seu corpo. Discípulos, Maria, as outras mulheres, está todo mundo em silêncio. Silêncio sepulcral. Ele morreu. Perdemos o nosso Cristo. E a esperança nossa estava nele. Eu imagino a dor de cada um. As lembranças de cada um dos apóstolos. Lembrando das suas palavras, do jeito que ele se movia, do jeito que ele fazia, do jeito que ele falava, da forma como ele se expressava, como ele os tocava. Mas não adianta, ele morreu. A nossa única esperança. Então agora a morte é quem está reinando no coração de todos eles. Todos os discípulos, toda a multidão que o seguia, agora estão todos amedrontados, abatidos, desanimados, desfigurados, porque o Mestre Jesus está ali, olha, naquele sepulcro, e não tem mais vida. A
A palavra de Deus lida esta noite é o maior milagre, aleluia. Porque ao terceiro dia, enquanto o silêncio sepulcral reinava, aleluia, oh glória a Deus, como num grande estrondo de um raio, o túmulo se ilumina. Eita glória! A pedra pesando toneladas se abre. Já tem anjo no jardim. Ei! O ambiente começa a ficar pedaço do céu. Tem anjo no jardim, tem Jesus se levantando da tumba, eita glória! E a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, Ele ressuscitou! Aleluia! Naquela manhã, os pardais iriam cantar diferente. O sol ia brilhar diferente. E a Bíblia diz que aquelas mulheres vão ao túmulo para embalsamá-lo. Para embalsamá-lo. E quando elas estão indo preocupadas com a pedra tão pesada, quem vai remover? Como é que vamos ter acesso ao corpo de Jesus para embalsamá-lo? Eu fui no Egito, a pastora Sandra, nós vimos faraós, nós vimos os faraós embalsamados. Milhares de anos, eles estão lá. Alguns deles você consegue definir a expressão do rosto, milhares de anos depois que morreram, embalsamados, seus corpos estão lá, as múmias do Egito. Eu já as vi bem de perto, e aquilo é impressionante. Então, naquele tempo se conhecia a arte do embalsamento. E elas pensaram, se embalsamarmos Jesus, nós teremos o seu corpo por muito tempo. Nós poderemos tê-lo. Ele não vai se decompor, mas o seu corpo estará ali. Havia muitas ervas, muito perfume, óleo, todas as essências que na época muitas eram fornecidas pelo próprio Egito, estavam nas mãos, o linho, as faixas, e tudo preparado para irem embalsamar Jesus. Mas quando chegam lá, elas vão se deparar com a pedra removida, com Cristo ressuscitado, e com a voz daqueles anjos, dizendo, não procure entre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Elas correm para falar aos apóstolos, aos discípulos, o que tinham vivido, o que tinham visto. E mesmo assim, não foi muito fácil convencê-los. Parecia uma história desconexa, uma coisa muito grande, impossível de acontecer. Até que Pedro sai correndo. Pedro era mais atirado dos apóstolos, e vai correndo no túmulo, e quando chega lá, olha para dentro do túmulo e vê que Jesus não está ali. Na cruz, pois bem, esse é o contexto de todo o texto lido aqui essa noite. Agora, na cruz, irmãos, na cruz aconteceu a reconciliação do homem com Deus. O homem, para receber o perdão dos seus pecados, era necessário o derramamento de sangue. O animal sofria, um cordeiro, uma ovelha, um pombo, sofria um sacrifício pelo perdão dos pecados daquela pessoa. Um boi, um bezerro. Meu Deus, tem gente que ia ter que matar uma boiada.
Mas quando Jesus veio, Ele foi o sacrifício perfeito. E quando o seu sangue foi derramado para perdoar toda a humanidade. Eu e você fomos perdoados naquele dia, pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas naquela cruz também estava, entre aspas, a vitória de alguns personagens. Alguém que olhava para a cruz e dizia: conseguimos, conseguimos. Por exemplo, os sacerdotes podiam olhar para a cruz e dizer: nos livramos do homem que fala com tamanha autoridade, maior do que a nossa. Está morto, nos livramos. Alguém olhava para a cruz, como os fariseus, e podia dizer: estamos livres daquele que acusava os nossos pecados, e que somente as suas atitudes já nos calava. Está morto, estamos livres dele. As autoridades da época, principalmente os romanos, que detinham o poder de ordem, olhavam para aquela cruz e podiam dizer: nos livramos dos tumultos, das multidões, das confusões, porque aonde esse homem ia, reunia uma multidão, mas agora ele está morto e nós estamos livres. E quando eles pensam que estão livres, Jesus ressuscitou. O diabo, os demônios de Gadareno podiam dizer: agora ele não vem mais nos incomodar, está morto. Mas o que eles não esperavam é que ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E Jesus ressuscita com o corpo glorificado. Então, agora, ele ressuscita como, ele morre como cordeiro na cruz, o cordeiro do sacrifício, mas ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele morre com uma coroa de espinhos, mas agora ele ressuscita como a coroa com a estrela brilhante de Davi. Eita glória! Ele morre nu naquela cruz, mas ressuscita segurando nas mãos a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. Aleluia! A ressurreição, ela é importantíssima para nós, é base do cristianismo. Se Cristo tivesse morrido e ponto final, a obra não estaria completa. Quando você olha, alguém diz: tem religiões para todos os gostos. É verdade, tem religião para todos os gostos, mas para o céu só tem um caminho. Mas quando você olha as religiões, todos os fundadores morreram. Todos morreram. Buda tem seu túmulo, Maomé tem seu túmulo. Alguém disse: não, mas Maria não morreu. Maria tem um túmulo e o povo faz peregrinação. Eu não entendo nada, porque eles falam que foi não sei o que para o céu, daí daqui a pouco o povo está indo lá indo lá ver o túmulo de Maria, então nem eu sei como é que é explicar. Mas morreu. Eles falam que ela não morreu, Maria não morreu. Mas eles mesmos definiram o túmulo dela. Então, olha aí o rolo. Todas as religiões. Allan Kardec vai em Paris, está lá o túmulo, está lá morto. E você vai andando e vendo todos os líderes, fundadores, pessoas influentes no mundo aí, ensinando alguma categoria de religião, e você vai encontrar os seus túmulos.
Mas eu fui em Jerusalém. E a coisa mais emocionante, quando você vai a Jerusalém, é você ir no jardim do túmulo. E você vai andar no meio de muitas árvores, muitas oliveiras. E de repente numa clareira, você vai se deparar com um muro, uma rocha bem grande. E escavada na rocha, uma caverna, e o local onde a pedra corre ainda está lá. Só que quando você chega na porta do túmulo de Cristo, está lá escrito em alto bom som para quem quiser: Ele não está aqui, já ressuscitou. O único túmulo que você vai e não vai encontrar o seu cadáver, o seu morto, porque Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, os próprios sacerdotes religiosos da época dizem, pagam para as pessoas, mintam, falam que vocês que roubaram o corpo. Fala, não deixe eles acreditarem que ele ressuscitou. Pessoas foram pagas para mentir, dizendo que a ressurreição era falsa. Mas Jesus ressuscitou, aleluia. Andou com seus discípulos, conversou com... Eita glória, aleluia. Então, quando eu olho para esse texto e vejo a importância da ressurreição, quando você olha em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, nos diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Oh glória! Tinha testemunhas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, e se há alguém aqui que me acompanha há muito tempo, sabe o quanto eu já repeti esse versículo em todo o meu ministério. O texto diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Eles estão indo para o túmulo no primeiro dia da semana. O dia da ressurreição de Cristo se torna o dia de ver Deus. O dia mais importante para os evangélicos. O dia que nós viemos à casa do Senhor para adorá-lo e consagrar toda a nossa semana. Amanhã é segunda-feira, então hoje obviamente é a primeira-feira. O primeiro dia da semana. O domingo, o dia que Jesus ressuscitou, o dia de pôr roupa para ver Deus, aquela roupa chique que você tem lá, é hoje. Hoje é o dia de gastar o gel, meu irmão. Soca a mão, passa, se ajeita, passa tudo, se ajeita. Põe a melhor roupa, vem dando glória a Deus, vem adorando ao Senhor. E quando você canta, faça igual você fez hoje. Abre o coração, se expressa, adore ao Senhor, porque é domingo. Jesus ressuscitou, aleluia! Jesus ressuscitou. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Agora, os anjos lhe faz aquelas mulheres uma pergunta. Por que que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Isso é muito importante, muito importante. Meus pais já faleceram. Meu pai, minha mãe. Então, sem ninguém saber, de vez em quando eu vou ao cemitério.
E numa das vezes que eu fui ao cemitério, tinha uma árvore tão florida, mas tão florida, que eu tirei uma foto e postei. Mas eu nunca imaginaria que alguém conhecia a árvore, ou pelo menos no mesmo ângulo que eu vi ela, porque só mostrava a árvore e o céu, não dava para saber onde eu estava. E a pessoa escreveu e disse assim: Pastor Vanderlei, eu não acredito, você está no cemitério. Verdade, irmão. Verdade que a pessoa escreveu isso para mim. Falou: Pastor Vanderlei, eu não acredito, você está no cemitério. E eu confesso a vocês que eu não respondi, mas eu estava. Até hoje eu não respondi, não falei nada, mas a pessoa me confrontou. A pergunta da pessoa era mais ou menos assim: o que é que você está fazendo aí no cemitério? Gente, eu só postei uma árvore cheia de flor. Como é que a pessoa sabia do mesmo lado que eu via a árvore, que era uma árvore de dentro do cemitério? E disse: o que é que você está fazendo aí, dentro desse cemitério? Eu me senti confrontado. E lembrei dessa passagem do anjo perguntando: por que é que você está procurando um vivo entre os mortos? Todos nós que temos queridos que partiram para o Senhor, sabemos que eles não estão lá. Não estão lá no cemitério. Nós vamos encontrá-los no céu. E eu não sei como alguém pensa, mas para mim você vai conhecer sim, quando chegar lá. Vai olhar e dizer assim: ô glória a Deus, estamos aqui no céu, hein? Ô aleluia, vai dar um abraço, vai conhecer. Imagina se chegar no céu e não saber quem é Davi. Você vai saber quem é Davi, você vai saber quem é as outras pessoas também. Pode até ser que você não se lembre de quem não chegou. Pode até ser. Porque lá não haverá tristeza. E se você lembrar de alguém que não chegou, você fala: ai. Vai dar tristeza. Então lá não tem tristeza. Mas as pessoas, você vai lembrar. Então, o que é que você está buscando? Um vivo entre os mortos. A saudade dos nossos entes queridos é importante. Sabe que existe uma tradição no México. E no México existe o Dia dos Mortos. E no Dia dos Mortos, a família vai toda para o cemitério. Dormem no cemitério. Fazem comidas que o morto gostava. E levam para comer junto no cemitério. Alguns cemitérios no México é de vidro. E conforme vai deteriorando o caixão e tudo, se vê tudo lá dentro. As famílias dormem dentro do cemitério e cantam a noite toda, e colocam comidas, e colocam muitas flores, e celebram o Dia dos Mortos. Mas esta noite eu vim aqui te dizer: vamos celebrar vida em vez de morte. Há pessoas que a sua vida parou pelo falecimento de alguém. Há pessoas que colocou ponto final quando perdeu alguma coisa. Há pessoas que levou uma pancada da vida e se trancou dentro de 4 paredes e disse: não vou viver mais, eu morri. Para fulano eu morri, para aquele trabalho eu morri, para isso eu morri. Quantas vezes você declarou a sua morte sentimental por alguém ou por alguma coisa? Essa noite Deus me trouxe aqui com uma palavra: vamos celebrar a vida em vez da morte. Quantas pessoas que celebram a morte? Aquelas mulheres estão indo tristes, estão indo depressivas, estão indo chocadas, estão indo abatidas, estão desmoronadas.
Então, quando elas chegam lá, e a pedra está removida, e o anjo diz: não procurem o vivo entre os mortos. Não haverá vida no meio dos mortos. Se o seu coração não se reavivar, se você não voltar a viver, a respirar. Escuta, eu li a frase que dizia: enquanto você está respirando, há esperança. Enquanto você está respirando, você está vivo. Não deixe o diabo te jogar num calabouço de depressão, de angústia, de suicídio, de drogas, de prostituição, para perder sua família, perder seu futuro, de coisas erradas. Não deixe o diabo te matar. Vida em vez de morte. Vida em vez de morte. Aquelas mulheres estão lá e não conseguem acreditar nem no que o anjo diz. Aí o que o texto diz? A palavra do Senhor diz que enquanto elas estão ali, versículo 8, Lucas capítulo 24, versículo 8, e elas então lembraram-se das suas palavras. Elas lembraram que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Quantas vezes nós precisamos lembrar, quantas coisas que nós já sabemos, mas precisamos lembrar. Palavra de Deus, que você já sabe, mas você precisa lembrar. Promessas de Deus na sua vida, que você já sabe, mas você precisa lembrar. Quantas vezes você olha e diz: tudo acabou, tudo desmoronou. Ei, peraí, se lembre, maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Quantas vezes você olha e diz: acabou tudo, é ponto final. Peraí, lembre-se. Quantas vezes você acha que já está tudo definido e esquece de um Deus que tem nas mãos todo o poder e que é Ele quem vai definir todas as coisas, que é Ele quem vai agir, que é Ele quem vai mover. Lembre-se da primeira vez que você conseguiu ouvir a voz de Deus. Talvez tenha sido num hino, talvez tenha sido na voz de um pregador, talvez tenha sido na voz de alguém orando, mas lembre-se daquele dia que Deus tocou no seu coração, que a sua vida foi restaurada, foi renovada, foi mudada. A gente sai do sepulcro quando a gente lembra daquilo que Ele falou. Eita glória! Enquanto você fica nos seus pensamentos, você vai desmoronando. Mas quando você lembra do que Ele falou, quer ver? Quantas pessoas que se sentem sozinhas, mas aí de repente você lembra do que Ele falou. E o que é que Ele falou, pastor Vanderlei? Estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Não vou conseguir saltar, é muito grande, é muito alto. Aí você lembra da palavra de Deus e diz: com meu Deus eu saltarei muralha. Pastor, já fiz, mas não deu. Dê a primeira volta. E dê a segunda volta. E dê a sexta volta. Teve uma que deu a volta no jeito aqui, hein? Pentecostal. E dê a sétima volta e vai cair. E você vai receber a vitória. Mas lembra daquilo que Ele falou.
Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que nos ama, há um Deus que está conosco, há um Deus que nos dará vitória. Ele ressuscitou, aleluia! E em último lugar, quando você olha para esse texto, você vê a transformação que houve. Porque elas vão para o túmulo carregando especiarias, carregando óleo, carregando faixas, tudo preparado para embalsamar o corpo de Jesus. Elas vão duvidosas, sem alento, sem ânimo, entristecidas. E imagina então você preparar o seu psicológico para mexer no cadáver de quem você ama e admira e queria tanto vivo. Imagina o psicológico delas está à flor da pele, é horrível o sentimento que elas estão. Mas quando elas chegam lá e tem um encontro com o ressuscitado, e tem a notícia que Jesus ressuscitou, elas vão voltar completamente transformada. Completamente transformada. Vamos pensar junto comigo? Que mudança que aconteceu quando elas estão indo, levando a morte. Agora elas vão voltar trazendo vida. Elas estavam indo levando tanta angústia e tristeza. Agora elas vão voltar trazendo alegria. Elas vão indo para o túmulo abatidas, entristecidas, derrotadas. Elas vão voltar fazendo festa. Foram para o túmulo num silêncio sepulcral de um velório, mas voltaram gritando glória a Deus e aleluia. Foram para o túmulo derrotadas, mas voltaram do túmulo vitoriosa. Ele ressuscitou. É impossível ter um encontro com Cristo e continuar do mesmo jeito. É impossível encontrar aquele que ressuscitou ao terceiro dia e continuar com a sua vida da mesma forma. Quando você encontra Ele, sua história muda. Quando você encontra Ele, seu coração muda. Quando você encontra Ele, oh glória! Jesus está aqui, Ele ressuscitou e está aqui, caminhando no nosso meio, porque Ele vive. Porque Ele vive, porque Ele vive. Elas voltam completamente diferente. Segundo lugar, é impossível. Cadê os homens do piano? Pode vir aqui. É impossível ter um encontro com Jesus que ressuscitou e não contar para ninguém. Quando elas voltam, elas querem contar para todo mundo. A notícia está fervendo no coração. Quando você vem num culto, que você ouve o Senhor falando com você, amanhã no seu trabalho, nem que for uma frase, você vai soltar, é ou não é? Porque seu coração fica pedindo, fala, não é possível, coisa boa, eu tenho que contar para alguém, eu tenho que falar para alguém. Quando você tem um encontro com Jesus, é impossível você voltar e não querer falar para ninguém. Aleluia! Quando você tem uma experiência com Cristo, você não tem vergonha de ser crente, vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de orar num restaurante, vergonha de dar glória a Deus, aleluia, porque o seu coração está saltando de alegria. Seu coração está regozijante, o seu coração está, aleluia, exaltando aquele que vive e reina para sempre, aleluia. Quando você o encontra, ele troca
Ele troca a morte pela vida. Ele troca a morte pela vida. Essa sensação de morte, eu repreendo no nome de Jesus. Ele troca pela vida. Aleluia. E vida com abundância. Oh, glória. Vida e vida com abundância. Levanta suas mãos e vai dando glória a Deus. Porque eu quero terminar deixando para você Isaías capítulo 63. Aleluia. Versículo 1, 2 e 3. Isaías 63. Assim nos diz a palavra do Senhor: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor. Aleluia. Ele vai trocar ele vai te dar uma bela coroa em vez de cinza. Ele vai te colocar óleo sobre a tua cabeça em vez de pranto. Aleluia. Vai dando glória. Ele vai colocar sobre você um manto de louvor. Aleluia. Ele vai mudar completamente sua história. Se coloque de pé. Ele está aqui porque Ele ressuscitou. Ele está aqui para mudar sua história, para fazer tudo novo, para te dizer: vida em vez de morte, vida em vez de morte. Enquanto todos estão pensando, ele morreu, Jesus já ressuscitou. Enquanto todos estão pensando que você, os seus negócios morreu, a tua família morreu, essa noite Jesus ressuscita e diz: ali vive, os sonhos estão vivos, a promessa está viva, a minha presença na tua vida está viva, a tua família está viva.